Fala pessoal, mais um Noite Alvinegra no ar. A rodada ainda não terminou, mas amanhã teremos só mais uma partida. O Flamengo e Vasco no Maracanã. O rubro-negro pode chegar ali na parte de cima da tabela. E os nossos principais adversários já entraram em campo hoje. E aconteceu aquilo que já imaginávamos após a nossa derrota para a equipe do Atlético Paranaense. O Palmeiras venceu e venceu em casa a equipe do Coritiba e tirou 3 pontos na diferença na tábua de classificação. E hoje continuamos a 2 pontos na liderança, né? Estamos a 2 pontos à frente da equipe palestrina e seguimos na liderança no Campeonato Brasileiro. Dito isso, na próxima rodada, se tudo der certo, o Botafogo fizer o seu papel, a gente pode novamente ampliar essa diferença para termos ali uma pausa para os amistosos internacionais com o Glorioso na liderança do Campeonato Brasileiro e ganhando sempre uma rodada para o segundo colocado. Vou mostrar tudo isso dentro desse nosso Noite Alvinegra de hoje. Mas antes, fica aquele recado para você que está em busca da aposentadoria ou conhece alguém que está querendo se aposentar. A Aposente Fácil, do meu amigo Luciano, tem tudo para te dar um atendimento de muita qualidade. Como o TF, a Aposente Fácil, pode me ajudar? De uma maneira muito simples e muito rápida. Com tudo que o Luciano faz com a sua empresa, eles podem calcular o seu benefício previdenciário, podem, por exemplo, verificar se você já for aposentado e quiser ver uma possibilidade de ganhar um pouco mais, a Aposente Fácil também pode te entregar isso. Se você ainda não entrou em contato com a Aposente Fácil, tem o QR Code que está aqui em cima. Vou colocar também, tanto no primeiro comentário e na descrição, os telefones da central de atendimento e também do WhatsApp. O WhatsApp é aqui em cima, tá com o QR Code, é só você apontar o teu celular ou salvar o número e vocês vão falar assim, ó, vi lá no canal do TF, o Luciano, eu quero saber como eu faço para ter o meu benefício previdenciário calculado ou aumentar aquilo que eu ganho. Você de repente conhece alguém que está em busca disso, indique a Aposente Fácil. O Botafogo ontem perdeu para a equipe do Atlético Paranaense. Vou colocar aqui na tela para vocês os resultados dessa rodada. Deixa eu chegar um pouquinho para cá. Olha só, tá aqui, olha só. Mudamos o estilo aqui do nosso giro da rodada, nossa análise da rodada. Tivemos os seguintes resultados. O Fortaleza empatou com a equipe do Bahia por 0-0. Perdemos para a equipe do Atlético Paranaense por 1-0. O Atlético Mineiro ganhou por 1-0. Cara, como que o goleiro do Cruzeiro, sabendo que o Hulk é um cara que chuta pra caceta, manda abrir a barreira? Inacreditável o gol que o Rafael tomou. Inacreditável. Se vocês não viram o gol da equipe do Atlético Mineiro, procurem na internet, porque não é possível que um goleiro faça aquilo, sabendo que o Hulk tem um chute fortíssimo. América Mineiro 2, Corinthians 0. Santos 1, Internacional 1. Fluminense 2, Bragantino 1. Esses resultados de hoje. Grêmio 2, São Paulo 1. Goiás 0, Cuiabá 1. Perdemos para o Goiás, cara. Esse resultado é daqueles inacreditáveis. Inacreditáveis. O Botafogo não poderia ter perdido. Poderia ter perdido a invencibilidade ontem. A derrota para o Goiás ainda é daquelas que não desce, né? Não desce. O Botafogo jogou muito mal lá em Goiânia e não era para ter perdido para o Goiás, que é um candidato ao rebaixamento. Não dava para ter perdido aquele jogo. São jogos que, se você pensa em coisas grandes no Campeonato Brasileiro, você precisa vencer. E essa, contra a equipe do Goiás, era para ter vencido. Como daqui a 2 rodadas, com respeito à equipe cuiabana, temos que chegar lá na Arena Pantanal para a gente vencer o o Cuiabá, porque teremos logo na sequência o confronto contra o Palmeiras. A gente tem que vencer e teremos um período muito grande de descanso. Os jogadores do Botafogo chegarão recuperados fisicamente, tem que ganhar do Cuiabá lá na Arena Pantanal. Agora há pouco, o Palmeiras venceu, como já era esperado, a equipe do Coritiba por 3-1. Teremos amanhã ainda, para fechar a rodada, Vasco e Flamengo, jogo no Maracanã. Dito isso, vamos olhar a rodada e ver a tabela do Campeonato Brasileiro. Seguimos na liderança, a única equipe na casa dos 20 pontos é o Botafogo. E tem aqui o retrospecto recente dos jogos, né, pra gente ter uma noção, né, de como está o Botafogo no Campeonato Brasileiro. Nós vínhamos de 2 vitórias consecutivas. Tem muito torcedor falando assim, ah lá, rivais, prestem atenção nos rivais, ah lá, o Botafogo já está em queda livre. Vimos de 4 vitórias consecutivas. Quarta-feira pela Copa do Brasil, o Botafogo não perdeu.
Botafogo ganhou o jogo e perdeu nos pênaltis. Mas nos 90 minutos o Botafogo tinha vencido a equipe do Atlético Paranaense. Então não caiam nessa falácia de que o Botafogo está em queda livre, olha lá! Quando perdemos 2 jogos seguidos, um deles para o Goiás e depois o Atlético Paranaense, todos falaram isso. E logo em sequência veio o clássico contra o Fluminense e mostramos quem estava em queda livre, né? Deixando bem claro isso. Não caiam na falácia dos torcedores rivais. Deixe seu like também, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo em seus grupos do WhatsApp. O canal do TF feito para todo torcedor que ama a estrela solitária de General Severiano. O Palmeiras, que vinha de 3 jogos sem vitórias no Campeonato Brasileiro, ganhou hoje da equipe do Coritiba. Se vocês pegarem aqui os últimos 5 jogos do Botafogo e os últimos 5 jogos da equipe do Palmeiras, o Palmeiras perdeu 6 pontos e o Botafogo também 6 pontos nos últimos 6 jogos. Mas em relação a critério de desempate, o Botafogo, se tivesse empatado com o Palmeiras em pontos, estaria na frente. Porque é muito melhor, usando aspas, né, você perder 2 jogos e vencer 3 do que você empatar 3 e vencer 2, mesmo fazendo os 9 pontos, os mesmos 9 pontos, porque você tem como primeiro critério de desempate o número de vitórias. Então o Botafogo, ele perdeu a mesma quantidade de pontos que o Palmeiras, com 2 derrotas, e o Palmeiras com 3 empates, mas se a gente tratar isso em critério de desempate, o Botafogo está à frente do Palmeiras. E para a gente chegar e entrarmos ali na parada para os amistosos na liderança, um empate contra o Fortaleza já seria suficiente, mas o Botafogo tem que vencer. Vou mostrar como é importante uma vitória contra a equipe nordestina. O Atlético Mineiro, que venceu ontem e das últimas 5 vitórias tem 12 pontos conquistados, os últimos 15 pontos tem 12 pontos conquistados, está na terceira posição com 17 pontos. O Grêmio, que venceu os seus 3 últimos jogos, estava lá na rabeira e agora deu uma boa arrancada a equipe do Renato Gaúcho, chegou a 17 pontos e com 3 vitórias consecutivas. O Fluminense, que não fazia gol há 5 jogos e vinha de 2 derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro, venceu o Red Bull, está com 16 pontos. O Atlético Paranaense, e dos últimos, a mesma coisa que a gente, nos últimos 15 pontos, fez 9, tá ali com 15 pontos. O São Paulo, que vinha de 2 vitórias consecutivas no Brasileiro, perdeu, então dos últimos 15 pontos fez 8. O Fortaleza, que vem numa fase ali de oscilações, né? Tinha vencido seu jogo anterior e empata, com o Bahia em casa, está ali na 8ª posição com 14. O Flamengo, que ainda não jogou, se vencer o Vasco, poderá ultrapassar a equipe do Fluminense e chegar ali na 5ª posição do Campeonato Brasileiro. Então o Flamengo pode sair da 9ª e ir para a 5ª, empurrando o Fluminense para a 6ª posição, e teremos 3 times cariocas dentro do G6 do Campeonato Brasileiro. Algo a se destacar sobre o futebol do estado do Rio de Janeiro. Imagina se a Ferdi fizesse bem com se a Ferdi valorizasse o seu produto, hein? Vejam bem, ó, algo a ser bem valorizado. Poderemos ter 3 times do Rio entre os 6 primeiros. E vocês estão vendo aqui, será o único estado com 3 equipes dentro do G6. Rio de Janeiro, hein? Mesmo com a Ferdi. Aí você tem ali o Cruzeiro, que chegou a algumas rodadas brigar pela liderança, estacionou, está ali nos últimos 15 pontos, fez apenas 4. É isso que não pode acontecer com o Botafogo. É você ter oscilações longas. Perder um jogo, depois ganhar o outro, empatar 2 e ganhar 3, é do jogo, são oscilações que acontecem, mas oscilações longas de 15 pontos, você ganhar 4, 5, isso acaba de vez com suas possibilidades. Depois você só recuperaria isso ganhando 5, 6 jogos seguidos. Então o Cruzeiro é uma equipe que já chegou a ter ali a possibilidade de liderança, despencou para a 10ª posição com 13 pontos, o Bragantino em 11º com 13, o Santos na 12ª com 12, a equipe do Internacional na 13ª com 11, o Cuiabá na 14ª com 11, o Bahia na 15ª com 8, o Corinthians na 16ª com 8, e no Z4 do Campeonato Brasileiro, Goiás com 7 pontos, América Mineiro com 7 pontos, o Vasco da Gama com 6 pontos e o Coxa, que é a única equipe do futebol brasileiro que ainda não venceu um jogo no Campeonato Brasileiro, tem 3 pontos. O Vasco sai do Z4 e vai entrar ali, ó, vai para a 15ª posição, empurrando o time do Corinthians para uma das 4 últimas posições. Corinthians que está gastando a rodo nesta janela,
sem pensar no dia de amanhã e tá gastando a rodo. Agora eu vou me centralizar aqui, colocar a próxima rodada desse lado aqui para vocês poderem ver a tabela e os jogos da próxima rodada pra gente ter uma análise em conjunto. Olha que coisa bonita, o canal deve estar evoluindo aqui em alguns atributos online. 10ª rodada que começará no sábado. Teremos Coxa e Santos, um jogo do desesperado Coxa contra o Santos, que é uma equipe que eu vejo que vai ficar no meio de tabela, não vai brigar ali entre os 6 primeiros colocados. O Santos, não vejo isso, pelo menos por hora. Já teremos 10 rodadas do Campeonato Brasileiro, uma quantidade significativa. Corinthians e Cuiabá, um jogo de meio de tabela também. O Corinthians gastando, talvez tenha uma arrancada no Campeonato Brasileiro, mas eu acho improvável. Botafogo e Fortaleza. Temos que vencer de qualquer maneira a equipe cearense. Por quê? Botafogo vai chegar a 24 pontos. Vou mostrar por que essa vitória será fundamental para qualquer pretensão do Botafogo de você ter lastro sempre no Campeonato Nacional. Uma vitória, o Botafogo chegaria a 24 pontos, deixaria o Fortaleza ali com 14, abriríamos 10 pontos para um rival chato numa possível briga por um G6 do Campeonato Brasileiro, porque eu coloco Fortaleza nessa briga. Primeiro ponto é esse, abrir 10 pontos para o Fortaleza. Atlético Mineiro e Bragantino, no Mineirão, ou em qualquer outro estádio de Minas, que todos têm gramados ruins, a tendência é que o Atlético Mineiro vença. E o Atlético iria para 19 pontos e continuaríamos com 4 pontos à frente, né? O Atlético venceria, iria para 20 e continuaríamos a 4 pontos à frente do Atlético Mineiro. Ponto é esse. Bahia e Cruzeiro, um jogo ali da parte intermediária para baixo da tabela. América Mineiro e Atlético Paranaense. O América Mineiro tá numa fase de retomada ali, oscilando, mas já ganhando jogos. Talvez possa segurar dentro de casa o Atlético Paranaense, que é muito forte na arena, mas fora da arena não é tão forte assim. E esse que é o jogo domingo às 16 horas lá no Morumbi. O São Paulo ter perdido foi muito bom. Por quê? Se o Tricolor vencer o Palmeiras, chegará a 18 pontos. Botafogo, se vencer a equipe do Fortaleza, manterá os mesmos 6 pontos à frente do Tricolor do Morumbi. Ganhando, eles ganham, a gente ganha, perfeito. Se o Palmeiras vencer e a gente vencer, continuaremos com 24 a 22, 2 pontos de vantagem para a equipe palmeirense. Se rolar um empate, o Palmeiras chega a 20, a gente vai para 24 e o São Paulo fica com 16. Seria o melhor dos mundos. Ou a vitória do São Paulo ou o empate. Seriam os dois resultados mais tranquilos em relação ao Botafogo. Palmeiras só que não pode vencer o São Paulo no Morumbi. Dito isso, torcer pro São Paulo ou pro empate e o Botafogo, claro, fazer a sua parte vencendo o time do Fortaleza. Outro detalhe, só o Palmeiras pode ultrapassar o Botafogo na próxima rodada, nenhuma outra equipe. Isso se a gente tropeçar, algo que não vai acontecer. O Botafogo pode terminar até mesmo com um empate à frente do Palmeiras, porque a gente chegaria a 22, o Palmeiras se vencer chegaria a 22, ficariam as duas equipes com 22 pontos. Mas vencendo, o Botafogo tem chances de novamente abrir ou 5 ou 4 pontos ou manter 2 pontos. Isso se o Palmeiras vencer o São Paulo no Morumbi, que é sempre um confronto difícil para a equipe do Abel Ferreira. Internacional e Vasco, Flamengo e Grêmio é outro jogo que essa arrancada do Grêmio, o Renato Gaúcho sempre tem dificuldades contra o Flamengo, isso é histórico. O Grêmio poderia chegar a 20 pontos ou o Flamengo a 19. O empate seria o melhor dos mundos nesse jogo. E fechando a rodada, Goiás e Fluminense, jogo lá na Serrinha. Torcer pro Fluminense imitar a gente e não vencer a equipe do Goiás. Dito isso, rodada encerrada, praticamente, falta um jogo ainda. Botafogo se manteve na liderança do Brasileiro. A nossa gordurinha seguiu tranquila, mas agora a gente não pode deixar que a gordurinha vá embora de uma vez. A gente tem que sempre manter uma gordurinha para termos uma rodada ruim e mesmo assim continuarmos bem no Campeonato Nacional. Alguns rivais se aproximaram, que era possível, né, depois de a gente não ter vencido a equipe do Atlético Paranaense, mas depende apenas de nós para continuarmos na dianteira do Campeonato Nacional. Tamo juntos, fiquem com Deus. 5 da manhã estarei de volta com o nosso giro de notícias de hoje. Mais 2 vídeos aqui, assistam, o canal do TF é feito para todo mundo que ama a Estrela Solitária, General Severiano. Beijos. Blusa histórica do nosso grande William Bacana, herói do título da nossa Comebol de 93. Tamo juntos sempre. Camisa aqui, histórica do nosso fogão. Quem conhece a história sabe da importância dessa camisa e do número, né? O número 12 aqui, ó. William Bacana. O 12, William Bacana. A camisa do William na final da Comebol de 93. Tamo juntos, beijos e até a próxima. Valeu, fui.